Então eu tenho, o que é uma patologia psicossomática? Eu tenho uma construção mental sobre uma situação ao qual o ambiente não me traz condições favoráveis. Então, nós temos uma pessoa que trabalha muitos anos no mesmo emprego e ela não queria trabalhar nesse emprego, e muito menos naquela função, mas ela foi. Por algum motivo ela foi, talvez um motivo financeiro, por exemplo. E aí ela vai contrariada para o trabalho. Ela foi, não é que ela não gostava antes, ela chegou e foi falando, puxa, não gostei das pessoas aqui, porque, não sei, não gostei do ambiente. Aí, passado o tempo, não gosto desse cargo. Então, essa contrariedade, essa insatisfação é algo que ela vai percebendo, de alguma forma registrando, mas numa linha do tempo dinâmica, que vai caminhando. E depois de algum tempo, esse algum tempo pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, mas tem uma construção, um acúmulo de insatisfação. Se a gente perguntasse para ela assim, me conta qual o pior momento de todo o período, né, que você viveu insatisfeita, do primeiro dia de trabalho até hoje, ela fala assim, não tem um pior momento. Tem a minha insatisfação, eu nunca gostei de lá. Então, olha só, não existe um marco na linha do tempo. O que existe é uma insatisfação que foi sendo alimentada, ou uma insatisfação que nunca pôde ser aliviada. O que isso significa? Que mentalmente, ou até falando psicologicamente, aquilo não sai da minha mente. É a pessoa que leva o trabalho para casa, é a pessoa que tira férias, mas não consegue se desligar. Porque é mais ou menos assim, sabe, vocês já conhecem, ou até você é assim, você tira férias e fala assim, graças a Deus, 1 mês eu vou ficar fora desse trabalho, longe das pessoas, desse lugar, desse ambiente. Beleza. E aí você vai lá, compra sua passagem para a praia e vai. Aí lá na praia, de 5 em 5 minutos você fala assim, nossa, nem acredito que eu estou aqui, com roupas leves, sentindo essa brisa gostosa, olhando o mar que vai, o mar que vem. Eu nem acredito que eu estou aqui, porque, nossa, o meu trabalho é um inferno. Você acredita que outro dia aconteceu isso, isso, isso? Aí depois fulano falou isso, isso e aquilo. E aí meu chefe chegou e fez tal advertência. Então, olha só, quando você menos percebe, seu trabalho está mais ali do que se você estivesse lá. Porque você levou tudo. Não, mas ainda bem que eu ainda tenho mais 15 dias longe daquele lugar que só me faz mal, daquele lugar onde eu não mereço estar lá, longe daquelas pessoas. Epa! E você passa mais 2 horas falando desse bendito trabalho. Então, o que eu quero dizer para você? Eu tenho aí algo que fica martelando aqui na sua cabeça. Ele não é somente sentido, ele tem uma sequência. Então vamos pegar aqui, doença psicossomática. Psicossomática, eu tenho uma sequência. Primeiro, o próprio nome explica. Primeiro fica martelando aqui na tua cabeça, no seu psicológico ou no seu psíquico, algo de inquietação, algo de insatisfação, fica martelando aqui na sua psique. Então, o que isso significa? Isso martela tanto. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não gosto muito de ditados, mas às vezes eles ilustram, né? Algo que a gente queira explicar. Então, aqui, algo fica martelando tanto na sua mente, na sua cabeça, que você vive aquilo, mesmo não estando com aquilo real. Você vai para a praia e leva aquela informação. Você vai para uma festa e leva aquela informação. Então, é algo psíquico que o acúmulo de informações, ou o acúmulo da repetição de informações. Por que nem precisa de uma nova informação? Porque quando algo fica martelando aqui no seu cérebro, dentro da sua cabeça, ele vai criando um trilho. Ele vai ficando no piloto automático. Tudo aquilo que você repete muitas vezes, os seus neurônios criam um trilho. Então o que acontece? Eu tenho um caminho neural. E sem que eu deseje, sem que eu queira,
o meu cérebro me leva para lá, ok? Então tem algo que fica martelando aqui na minha mente que vai chegar um momento em que o seu organismo físico começa a ter comportamentos diferenciados ou influenciados por esse acúmulo, esse copo cheio de informações desagradáveis. E aí vem para o soma, corpo. São patologias, né, que começam na sua mente e depois, com a linha do tempo dinamicamente passando, ele vem para o corpo. E aí, de repente, você fala assim: nossa, eu tenho uma dor aqui no meu pescoço. Foi constatado que é uma patologia, é uma doença psicossomática, que foi detectada por causa de estresse no trabalho. Perfeito. Por quê? Se a gente, de repente, colhe um pouquinho a história desse paciente, a gente realmente entende que existe um estresse sobre uma situação que fica martelando, se repetindo diariamente. E ficou tanto tempo repetindo diariamente que criou um trilho. E esse trilho você leva mesmo não estando naquelas mesmas condições ambientais. Por isso que eu disse, você passa, mas olha só, vamos pensar no primeiro ano de trabalho de uma pessoa. Se ela vai para um trabalho onde não é o trabalho que ela gostaria, não são com as pessoas que ela gostaria, não é onde ela gostaria, então ela tem uma insatisfação diária que vai estar presente na história dela diária, pelo menos umas 10 horas por dia. Por que 10 horas, Adailton? 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, mais meia hora para se arrumar, mais meia hora para se desarrumar quando ela chega do trabalho. O que nós temos aqui? 8, 9, 9,5, 10 horas pelo menos do dia dela, ela está vivenciando aquela situação. Porque o martírio começa que hora? Justamente na hora que ela vai se arrumar para ir. Isso eu estou falando chutando baixo. Porque às vezes começa quando o despertador toca. Não acredito que está na hora de eu ir para aquele inferno. Não é assim? Às vezes você faz isso. Pelo menos aqui, na sua mente. Se você não fala, agora puxa vida, eu já estou próximo aqui, se a gente considerar que seja desde a hora que você acorda, depois você chega, precisa de um tempinho para desacelerar, relaxar, você já vai para as 12 horas, tranquilamente. 12 horas por dia, martelando em cima de uma insatisfação. O que acontece quando você repete uma coisa várias vezes? Você vai ficando bom naquilo. Não é? Você começa a ficar bom naquilo. O que é ficar bom em martelar um martírio? Você cria um trilho neural, um automatismo de levar você ou o seu estado para o martírio novamente. Ele fica numa retroalimentação. Você vai ficando muito competente em ser a vítima da história. Falar assim, nossa, eu não acredito que eu vou para lá de novo. Lá vou eu para minha escravidão. É assim. A gente escuta isso todos os dias, às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa. Isso é muito comum a gente escutar. E às vezes a pessoa, por que ela está lá ainda? Porque ela, às vezes, financeiramente precisa do trabalho e não conseguiu ainda encontrar uma possibilidade, enxergar uma ampliação de possibilidades para ela sair daquele estado. Muito bem, então eu tenho aqui uma patologia dita de psicossomática. Eu tenho uma construção na linha do tempo sobre algo que é totalmente insatisfatório, que começa na mente e que evolui para o corpo. Existe essa sequência. Por isso que muitas vezes vai falar, isso é coisa da sua mente. Isso é coisa da sua mente, isso é coisa da sua cabeça, mas a dor está ali. Quem tem sintomas sabe que o organismo está vivenciando. E se tem desconforto, é exatamente isso. Conflitos biológicos. O que é um conflito biológico? Na década de 80, um médico alemão chamado Dr. Hammer, ele sofreu uma situação que foi impactante e ao mesmo tempo inesperada. Ele recebeu a notícia de que o filho dele, Dirk Hammer, ele tinha levado um tiro numa festa. E o filho dele veio posteriormente a falecer. E o que aconteceu na sequência ali? Tanto Hammer quanto a esposa dele tiveram sintomas, desenvolveram sintomas depois da perda do filho. Quais foram os sintomas?
O Dr. Hammer teve câncer de testículo e a esposa dele teve câncer de ovário, entre outros. Agora, olha só que interessante essa história. Ele mesmo, sendo médico e conhecendo o próprio corpo, falou assim, poxa, mas eu sempre fui saudável, minha esposa também. E eu tô achando muita coincidência o meu organismo desenvolver um câncer num órgão que poderia me devolver um filho perdido. E a mesma coisa com a minha esposa. O órgão que poderia devolver um filho mais rapidamente também está desenvolvendo câncer. Que era, no caso dele, os testículos, no caso dela, ovários. E ele começou a estudar. Como ele era oncologista, ele começou a estudar a história dos seus pacientes. Mas a história geral da vida desses pacientes, não. A história que era impactante, inesperada e vivida pouco tempo antes do início do sintoma. E ele começou a encontrar várias histórias que eram comuns, que tinham o mesmo cenário. Então, por exemplo, os cânceres de fígado tinham o mesmo cenário. Os cânceres de intestino tinham o mesmo cenário. Todos tinham um fator comum, impactante e ao mesmo tempo inesperado. Porém, cada órgão tinha um acréscimo de informação. Cada órgão tinha uma informação específica, mas todos tinham vivido um choque que era impactante, inesperado e dramático. Porque no caso do Dr. Hammer foi a perda de um filho, de forma impactante, inesperada e dramática. E aí o Dr. Hammer, ele descobriu o seguinte, que nós temos uma tríade indivisível. Por que isso? Porque eu vou falar aqui sequencialmente, mas de forma didática. Porque esses três elementos, eles são afetados ao mesmo tempo. Eles são afetados simultaneamente. Então não tem uma sequência. Aqui é só didático. O psique é a forma como a nossa percepção capta uma informação. Então, isso quer dizer o seguinte, diante de um mesmo estímulo, cada pessoa vai captar aquela informação de forma diferente. Eu posso captar de forma mais intensa, você pode captar de forma um pouco menos intensa, outro pode captar de uma forma natural e assim por diante. Olha só, quer ver, por exemplo, um assalto ao banco, você está dentro do banco. Tem pessoas que vão desmaiar na hora, tem pessoas que vão ficar paralisadas, tem pessoas que vão querer ser o herói da história. E assim por diante. Por que isso? Por que cada pessoa tem uma reação diferente se o estímulo é o mesmo? Isso significa que tem alguém moldando as reações. Quem é esse alguém? A psique. A psique vai levar em conta tudo que você viveu até agora. Inclusive, ela vai levar em conta o que você viveu antes de nascer. Ah, é? É. O que, por exemplo, se você teve uma gestação, sua mãe teve uma gestação complicada, difícil, de risco, você já nasce com informações de que, vamos pensar no reino animal, é como se um predador estivesse correndo atrás de você durante a gestação inteira. Uma gestação de risco tem essa conotação. É um predador na cola. Então você carrega informações do perigo, o perigo iminente, tá certo? Já, por exemplo, se você carrega, sua mãe teve possibilidade de fazer meditação, yoga, pilates, você tem uma história registrada em suas células. Não é a sua interpretação racional, é a captação do ambiente. Como era a harmonia do ambiente quando sua mãe estava grávida? Como era a relação entre os seus pais quando sua mãe estava grávida? E assim por diante. Então, olha só. A sua psique, segundo os estudos do Dr. Hammer, ela é construída muito tempo antes de você conhecer o mundo externo aqui. Por quê? Porque todos os sentimentos, emoções e a relação com o meio já existe. O cérebro. Por que ele participa aqui da tríade indivisível? Porque é no cérebro que serão registrados exatamente todos os eventos da nossa história. E aquelas situações que são impactantes, inesperadas e com contexto dramático, elas vão ter um registro especial em nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele precisa registrar o que é impactante, inesperado e vivido com um contexto dramático para que ele saiba
o que é o perigo. O nosso cérebro quer nos manter vivo a todo custo. Então, se ele vive algo que pegou ele de surpresa, foi chocante, de alguma maneira muito dramática, esse cérebro precisa ser avisado quando essa situação estiver prestes a se repetir. Então, ele precisa registrar isso de forma intensa. E como é que ele faz isso? Vai ficar um registro no teu cérebro. Não é que você vai ficar lembrando exatamente, mas o seu organismo vai acessar essa informação cada vez que no seu ambiente aquele cenário começar a ter semelhanças com o que aconteceu com você numa situação impactante, inesperada e dramática. E os órgãos? Agora olha só, o nosso cérebro é um órgão muito nobre mesmo. Por quê? Porque se você tiver um edema cerebral, você pode entrar em coma com facilidade. E se esse edema não for contido, você pode chegar a óbito. Então, o cérebro, ele é um órgão, e quando eu falo cérebro, pessoal, na verdade o encéfalo, o conjunto de órgãos dentro da nossa calota craniana, o cerebelo, o tronco cerebral também, tá? Não somente o córtex cerebral e o córtex frontal. Nós temos o tronco cerebral, o cerebelo, que são fantásticos aqui no registro desses traumas. E quando o meu cérebro, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, porque se eu tiver um edema cerebral e não for contido, eu posso facilmente ir para um estado de coma, ou eu posso até chegar a óbito. Então, como é que o meu organismo faz para que isso não aconteça? Ele precisa projetar esse impacto para um órgão ou tecido. Não, mas peraí, Adailton. Por que ele teria um edema cerebral? Aí é que vem o X da questão. Olha só que interessante. Quando eu vivo uma situação impactante, inesperada, com contexto dramático, essa informação chega tão fortemente para ser registrada que é como, eu disse para vocês, chocante, né? É como se fosse uma pedrada na minha cabeça. Sabe qual que é o resultado disso? Uma pedrada na tua cabeça não vai causar um edema cerebral? Não vai causar um inchaço cerebral? É exatamente isso. Essa informação que eu estou falando de chocante, ela causa um edema cerebral. Ela poderia causar um edema cerebral, porque ela chega tão intenso, tão forte, como se fosse uma pedra real, física, atingindo a tua cabeça. Mas isso é verdade, Adeilton? Sim. E tem como provar. Nos exames tomográficos, dependendo do corte do exame tomográfico, vai aparecer lá círculo. Um círculo ou um conjunto de anéis exatamente no local onde tem uma informação de uma situação impactante, inesperada e dramática, ok? Então, dá para provar? Dá. Só que tem que ser um corte especial. E aí você consegue até, mesmo uma pessoa não falando nada para você, se você olhar o exame tomográfico, dá para falar assim, eu sei qual órgão você tem sintoma. Por quê? É a área correspondente a uma parte do corpo. O nosso cérebro, ele não comanda exatamente tudo? Sim, comanda tudo. Ele precisa ter referências do que está acontecendo. A sala de comando, né? Então, na minha sala de comando, eu preciso ter o registro de tudo. E eu tenho todas as partes do meu corpo, cada pedacinho, cada milímetro do meu corpo tem uma referência ali no meu cérebro. Então, eu tenho psique, cérebro e órgãos. Agora, olha só que interessante. Quando eu lanço esta informação do cérebro, como se eu tivesse recebido uma pedrada ali, quando essa situação chocante é registrada no meu cérebro, para evitar-se um edema cerebral, um inchaço cerebral, ele lança essa informação chocante para um órgão ou para um tecido correspondente. Então, de repente, eu começo a ter uma gastrite e eu fico achando que é o alimento e não melhora. Eu começo a tomar medicamentos e não melhora. Ou até dar aquela aliviada, porque medicamento é algo químico que chega muito forte, detona outros órgãos, mas chega forte, porque ele tem que ser metabolizado por algum órgão. Então ele alivia o sintoma. Por quê? Porque a maioria deles são analgésicos. Então você fala, nossa, foi como tirar com a mão. Não, continua lá, a ferida continua lá. A única coisa é que você não está sentindo ela nesse momento. Então, olha que interessante isso. Para que não haja um edema cerebral, eu descarrego no meu órgão essa informação. E qual é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte, meu amigo. Se você tivesse o edema cerebral, em alguns minutos você entraria em coma, dependendo da intensidade do conflito. E poucas horas depois,
você não resistiria, você iria a óbito. Agora, gastrite, às vezes você tem uma vida inteira. Provavelmente você não vai morrer com isso. Alergia de pele, você pode ter uma vida inteira, de repente. E você vai ficar evitando estar em contato com um agente irritativo. Você pode ter queda de cabelo e você não vai morrer com isso. Onde que eu quero chegar aqui? Dr. Hammer descobriu que nós temos um mecanismo de sobrevivência. Um mecanismo que nos faz ganhar tempo. Um mecanismo que não é porque eu tenho um registro tão forte, tão impactante como uma pedrada grande na minha cabeça que pode provocar um edema cerebral, não é assim que meu corpo vai se entregar. Eu preciso ganhar tempo, e ganhar tempo é uma excelente estratégia. E diante desse ganho de tempo, eu posso voltar e resolver colocar os pingos nos is da minha própria história, ou seja, sobrepor aquela situação que foi impactante e inesperada em um novo momento. Porque naquele momento em que a situação chocante aconteceu, eu não consegui ter nem a ação de fuga, nem a reação de ataque. É luta ou fuga. Moral da história, não é nem uma coisa nem outra. A pessoa ficou estagnada, paralisada. Isso significa que ela não conseguiu utilizar-se de um recurso que instintivamente os animais possuem, a luta ou fuga. Os animais carregam isso muito mais poderosamente do que nós. O animal, mesmo que ele está em um canto onde não há saída, mesmo sabendo que ele pode perder a luta, por exemplo, um rato diante de uma águia está num canto acuado. Esse roedor provavelmente vai tentar utilizar seus últimos recursos: mostrar os dentes, ficar de pé para parecer maior e mostrar as garras. É o último recurso, mesmo sendo pequenininho perto da águia. Ele tenta lutar. E ele vai tentar lutar, mesmo depois de ter levado uma bicada, ele vai tentar lutar. Então, é isso que, quando não é ativado em nós ficamos numa pendência biológica, porque deveríamos ter reagido de alguma maneira. É o racional que bloqueou? Não. O racional não dá tempo de bloquear, porque a situação, como eu disse para vocês, é chocante. Quando eu tenho uma situação, olha, amanhã vão assaltar o banco e você vai estar lá. Não é assim que acontece, né? Acontece que pega você de surpresa. Então, não dá para preparar-se para o inesperado. O inesperado é inesperado. Quando eu tomo consciência disso, alguma coisa muda? Sim, muda. Não resolve ainda, mas já começa. Se eu sei o caminho que me levou até lá, fica muito mais fácil começar a visualizar o caminho de volta. Mas eu ainda preciso andar o caminho de volta. A psique, cérebro e órgãos, eu disse para vocês que é a tríade indivisível. Por quê? Não é sequencial. Quando eu tenho uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperada, vivida num contexto dramático, esses três elementos são ativados imediatamente. Ou seja, eles são ativados simultaneamente. Não é sequencial, são simultâneos. Aqui já tem uma diferença gigante. Isso não quer dizer que é mais fácil, mais difícil, só estou dizendo que é diferente. Aqui, nos conflitos psicossomáticos, eu tenho uma mente repetitiva que acumula estresse e isso precisa ser depositado em alguma parte do nosso corpo. Aqui, eu tenho um único estresse, porque é uma pausa na imagem. Olha só, eu disse o exemplo do banco, né? O assalto ao banco. O ladrão, ele faz o seguinte, ele anuncia o assalto. E quando ele anuncia o assalto, que você se dá conta, pronto, não é um segundo antes, não é um segundo depois. É um segundo específico. É um momento único. Então, por isso que não é sequencial. Por isso que não é adaptativo. Ele é assim, ó. Quando você toma consciência, ele já está registrado. Quando você toma consciência, já houve o registro. O registro antecede a consciência de que algo é chocante. Então eu tenho essa diferença, não é sequencial. Eu posso depois ainda ficar repetindo, sim, estou alimentando, mas com ou sem repetição, é isso que eu quero que vocês entendam. Com ou sem repetição dos fatos, ficar revivendo e tal, você já vai ter sintomas da mesma maneira. Psicossomático, por que eu preciso saber dessas diferenças? Porque os tratamentos serão diferentes. Por exemplo, no bioalinhamento, que é o método que nós trabalhamos,
nós trabalhamos com os conflitos biológicos. Já as patologias psicossomáticas são outros profissionais que vão lidar com essa construção, com esse tipo de construção de sintomas. Agora, conflitos biológicos, nós nos tornamos pesquisadores assíduos dessa linha de construção de conflitos com sintomas. Nos tornamos pesquisadores apaixonados por esse assunto. Como é que nós lidamos com os conflitos biológicos? Nós escutamos de uma maneira criteriosa, especial, a história desse paciente. Por quê? Porque nós precisamos colher aquilo que realmente representa o fator causal. Eu posso ter um paciente com uma história impactante, inesperada, chocante, com um contexto dramático, mas que não seja ainda o fator causal. Nós temos alguns critérios que conseguem diferenciar uma história dramática de uma história chocante, causal. Eu posso ter condições de identificar com exatidão qual foi a história, qual o momento da história, inclusive, qual foi o sentido da história, como é que a percepção daquela pessoa conseguiu registrar aquele evento daquela maneira, gerando um determinado sintoma. É assim que a nossa investigação trabalha, conseguindo escutar além do que os ouvidos ouvem. Nós conseguimos escutar captando informações, captando nuances nessas histórias que são muito, muito, muito importantes. Ouvir o paciente de uma maneira criteriosa é uma responsabilidade que todo terapeuta deveria ter. Uma responsabilidade, mas para isso você precisa ter conhecimento dos critérios que vão diferenciar histórias dramáticas de histórias de fatores causais. Nós queremos os fatores causais. E quando nós descobrimos o fator causal, fica muito mais fácil encontrar o caminho de volta, lembra? E como é que nós encontramos o caminho de volta? Não é o terapeuta que encontra o caminho de volta. O terapeuta também vai ter ferramentas para ajudar a extrair do próprio paciente o caminho de volta. Só que o caminho de volta, eu digo que é algo que não é tão verdadeiro assim. Sabe por quê que o caminho de volta não é? Porque quando você retorna, quando você vai lá na frente, descobre a causa e volta, você volta diferente. Então, peraí, não é exatamente o caminho de volta, é um novo caminho. Sabe por que você volta diferente e é um novo caminho? Porque você nunca mais vai andar aquele caminho que te levou ao sintoma. É isso que nós queremos. É um processo de evolução. Eu não ando mais pelo caminho que me gerou aquele sintoma. Isso significa que o seu organismo aprendeu algo, evoluiu sobre algo. E é isso que diferencia também algumas propostas de tratamento. E o Dr. Hammer? Me fala um pouquinho mais dele. Olha só que interessante. Dr. Hammer, ele desenvolveu câncer, no testículo e a esposa nos ovários. E ele falou assim, poxa, os órgãos que poderiam devolver um filho mais rapidamente, porque nós perdemos um filho de forma impactante, inesperada e dramática. Esses órgãos não estão doentes. Esses órgãos estão apenas tentando aumentar a função, porque era uma massa que estava crescendo ali, tanto em testículo quanto em ovários. Essa multiplicação celular era uma tentativa desses órgãos em aumentar a função, e aumentando a função, poderia vir um filho mais rapidamente. Esta é a reação biológica. Essa é a reação diante de um conflito biológico e que não dá para a gente chamar de doença. É uma estratégia sobre uma situação altamente chocante. Não dá para chamar de doença. É uma reação biológica tentando ganhar tempo de alguma maneira para, em um novo momento, ele conseguir se restabelecer diante da ação. Porque naquele momento que ele sofreu aquele forte impacto da notícia, ele nem lutou e ele nem fugiu. Houve uma pendência biológica que o corpo precisa expressar. Dentro desses princípios que não são sequenciais, acontece simultaneamente. Qual seria a vantagem biológica da labirintite? Primeiro eu preciso entender por que é que uma pessoa desenvolveria labirintite. Está relacionada ao ouvido, à audição, mas uma pessoa desenvolveria labirintite, por exemplo, por receber uma informação auditiva
altamente impactante, inesperada e vivida num contexto dramático. É uma informação auditiva que não somente foi chocante, mas foi tão chocante que me desestabilizou. Opa, olha a palavra mágica aí. O que a labirintite faz? Te desestabiliza. E se algo é tão chocante a ponto de desestabilizar você, é porque qual é a vantagem biológica por trás aí? É uma tendência a você, já que você não consegue nem lutar e nem fugir, ou seja, sair do lugar para resolver aquele assunto, o seu organismo é como se ele fizesse a seguinte reação, isso ganhando tempo. É melhor você ficar quieto no mesmo lugar, porque você se encontra sem direção. Quando você se encontra sem direção, é melhor você ficar parado no mesmo lugar do que sair feito uma barata tonta. Porque isso não vai levar a lugar nenhum, isso é só gasto energético. Então o seu organismo só vai lhe permitir sair em alguma direção quando você tiver uma estratégia. E uma estratégia significa você saber se você vai lutar ou se você vai fugir. Enquanto você não tem isso, é melhor você ficar. É mais garantido a sua sobrevivência você ficar quieto. Então por isso que fica tudo girando ou você perde a noção espacial. Por quê? Porque você não sabe nem de onde veio nem para onde vai. A informação auditiva, hein? Foi tão chocante que você fica desorientado. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como resolver, eu estou totalmente perdido, eu estou sem referência. É assim que os pacientes com labirintite vão relatar o trecho da historinha dele que foi impactante e inesperada. Uma consciência sem ação é uma ignorância maior do que não saber.